Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial. Eu sou Rogério Bon e nós vamos conversar hoje sobre negócios, sobre oportunidades, sobre empreendedorismo e tudo aquilo que sempre tratamos aqui no nosso programa. No programa de hoje, nós vamos conversar com ela, a Vera Brock, que está todas as semanas aqui conosco falando dicas de gestão empresarial. Hoje ela vai contar um pouco da sua experiência e tratar de temas muito importantes para quem tem o seu negócio. Também estará conosco ela, que é uma jovem de 17 anos que tem o seu programa de TV falando sobre dicas de leitura, palpites de livros. Sim, estou falando da Natália Bon. Vamos conhecer um pouco mais. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, onde nós gravamos as entrevistas. Também da fotógrafa de posicionamento Priscila Oliveira. E da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. As dicas jurídicas com o Dr. Luiz Gustavo Longo. E as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. O programa Movimento Empresarial é feito especialmente para você e está começando a partir de agora. No programa de hoje, nós temos a nossa convidada que é responsável pelas dicas de gestão empresarial, a Vera Brock, que você conhece. Todos os programas ela está aqui falando para as pessoas ideias, dicas de como desenvolver os seus negócios, de como desenvolver um pouco mais adequadamente aquelas ideias, aqueles projetos. Vera, obrigado por bater esse papo conosco hoje. Muito obrigada, Rogério. Foi muito importante o teu convite para estar aqui. Eu estou muito feliz de estar no movimento empresarial, com as dicas de gestão, com essa entrevista que você está oportunizando aqui. E a todos os senhores e senhoras que nos ouvem, o meu abraço e a nossa alegria por poder compartilhar algum conhecimento, alguma informação. A Vera é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na gestão pública, também na área de ensino e também na gestão empresarial, justamente pela vivência que teve e que tem à frente de negócios, na área pública aqui no Rio Grande do Sul e em diferentes instituições de ensino. Então, Vera, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é a tua percepção sobre a questão do empreendedorismo, né? A gente vê muitas vezes as pessoas discutindo se empreendedorismo é uma questão de necessidade, se é uma questão de moda. O que tu percebe a respeito disso? Perfeito, Rogério. Na verdade, se questiona muito se empreender é moda ou necessidade. Cada vez mais constatamos, diagnosticamos que o empreendedorismo é uma necessidade. Ela parte de uma demanda, né? A exemplo de agora que recentemente nós tivemos enchentes, né? Como as pessoas vão conseguir sobreviver? Muitos desempregados, muitos com dificuldades de vender o seu produto. Então, o empreendedorismo é a grande solução. É a busca por recursos inovadores, é a busca de interagir melhor com o produto, a busca pela própria sobrevivência. Então, já foi o tempo que o empreender era moda. Hoje, cada vez mais, buscamos empreender pela própria necessidade de viver e de apresentar também um produto novo, uma inovação, uma criatividade que está à nossa disposição. E aí, um ponto que me parece muito importante, tu é uma pessoa que se dedicou muitos e muitos anos justamente
preparando outras pessoas e continua ativamente fazendo isso. Às vezes a pessoa tem uma ideia interessante e sabe fazer aquele produto ou aquele serviço e acha que isso é suficiente para fazer um negócio. Só que não é. A pessoa tem que se preparar. Aí também entra muito o porquê de ter aqui no Movimento Empresarial as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock. Comenta, por favor, um pouco a respeito dessa questão da preparação, do desenvolvimento, do conhecimento. É verdade, Rogério. A gente busca, né, trazer informações, conhecimentos, não só para as pessoas, para os acadêmicos, para os profissionais, empresários, líderes, gestores, né, para esse público, para esse universo que compartilha todos os dias e cada vez mais, né, muitas inovações, muitos produtos novos. E para isso é necessário mais informação e conhecimento. E nada melhor do que um curso, um seminário, um encontro, uma mentoria, né, para poder orientar essas pessoas a produzir melhor, a qualificar melhor o seu produto, a sua venda, né? Então, realmente nós precisamos mentorar e sermos mentorados. Então, cada dia, cada momento, há uma necessidade maior de trazer esse conhecimento para as pessoas. Uma coisa que tu falaste numa das dicas de gestão é networking, né? O que acontece? Às vezes as pessoas ficam tão envolvidas com a sua atividade que não se conectam com outros, não se conectam com outros empresários, com outros empreendedores, com pessoas de outras áreas. E isso é um problema, porque a pessoa precisa ter essas conexões justamente para fazer o seu negócio crescer, se desenvolver, né? É verdade, Rogério. Principalmente o mundo sendo global hoje, né? As interações são mais efetivas, mais frequentes, né? Então, o processo de mudança, ele é contínuo e nós precisamos cada vez mais ter um network com pessoas, com organizações e buscar, através daqueles profissionais, mais informações e conhecimentos. Então, o network é uma coisa que nos leva também ao empreendedorismo, porque quando eu penso, eu vou ao médico, mas que médico eu vou? Né? Eu preciso muitas vezes de uma orientação, de uma opinião, de uma vivência de um amigo ou de uma pessoa. E nada melhor do que uma sessão de network, né? Seja no cafezinho, no almoço, no final da tarde, ou então um network online, né? Então é extremamente válido que a gente busque essa informação. Bom, o médico que eu quero é a tal e tal especialidade. Então eu vou para uma live, vou para um conhecimento, vou lá no LinkedIn buscar as informações necessárias para esta área do conhecimento. E uma forma de se fazer networking também é participar de entidades. Tu participaste e participa de diferentes entidades. Como é que tu enxerga que isso pode colaborar com o desenvolvimento de um profissional ou de um empresário? Realmente as instituições, eu sempre tenho uma preocupação muito grande quando eu conheço pessoas que não têm nenhum vínculo com uma organização ou com uma instituição. O empreender não é só o individual, né? O empreender é também compartilhar de informações através das instituições. Eu, durante toda a minha trajetória profissional, eu busquei estar vinculada às instituições de forma, vamos dizer assim, através de parcerias, né, através dos negócios, mas buscando sempre levar o melhor. Mas o vínculo com as instituições, eu acredito que eleva o conhecimento dos profissionais, ajuda-se a se desenvolver melhor, a qualificar os serviços de forma mais proativa, mais tranquila, né, Rogério? Uma outra coisa que me parece importante também comentar é a importância dos estudos, porque lamentavelmente a gente vê uma queda bastante acentuada na taxa de ocupação das universidades. Então a gente vê as universidades particulares, dependendo dos cursos, com até 80% de ociosidade. E nas públicas também, muitas vezes,
metade das vagas não são preenchidas. E parece que as pessoas estão valorizando menos o ato de estudar. Como é que tu percebe isso? Eu acho que isso é lamentável que ocorra, né? As universidades são os órgãos de saber ser e de fazer o conhecimento. Então, a pessoa que está alijada desse processo, ela vai ter dificuldade maior de crescer profissionalmente, de se qualificar profissionalmente. Temos algumas informações, seja online ou não, mas isto não é tudo. A gente precisa ter qualificação presencial. E eu acredito que as pessoas devem procurar mais as instituições para se desenvolver melhor. E um outro hábito que também vem sendo perdido é o hábito da leitura. Ler livros, ler artigos. As pessoas acabam consumindo valioso tempo nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, etc. e tal, e não dedicam nem 5% desse tempo para pegar e ler alguma coisa. Isso também é algo que pode ser modificado se a pessoa quer se desenvolver, né? Com certeza, Rogério. A leitura é fundamental, né? Não adianta você ter um belo de um network, não adianta você ter o conhecimento através de uma mensagem, né? Porque muitos jovens hoje se preocupam muito em buscar a mensagem, seja por uma chamada de vídeo, né? Por um e-mail, né? Ou por um outro canal de online. Mas o conhecimento dos livros não se despreza. Cada vez mais eu leio, cada vez mais eu tenho leituras pendentes, porque quem não tem leituras pendentes é porque não lê, né? Então, muitas vezes a gente precisa complementar o que a gente já leu e precisamos renovar as leituras sempre. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as nossas livrarias com muitas oportunidades de leitura, porque a gente toda vez que mostra para um jovem que ele precisa ler mais. Já fiz muitas estatísticas perguntando quantos livros você lê no ano. Muitos não chegam nem à média. Então, não vou dizer aqui quantos eu leio por ano, porque às vezes é até exagerado, mas a gente tem que ter uma média de leitura diária. E até mesmo revisitar aquela leitura que a gente já fez, porque de repente tu lê um livro, anos depois, se tu lê novamente, tu vai entender de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo bem interessante. Muitos anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, eu li um livro do Peter Senge e não gostei. Não gostei, me incomodou o tema. O livro era Presença, onde ele falava de uma série de coisas, e era o Peter Senge e o Otto Scharmann. E lá nesse livro ele falava de teoria U, que é aquele momento onde a gente se concentra no problema, mergulha no problema, e depois na hora da volta tu vem com soluções. Eu achei aquilo uma grande viagem, uma coisa assim, isso aí é um absurdo. Eu fui fazer meu mestrado, e no mestrado eu fui obrigado a ler novamente aquele livro. E descobri que o Peter Senge tinha criado várias coisas, e aí eu entendi de um jeito diferente. Então, às vezes, quando passa o tempo e a gente relê alguma coisa, a gente acaba aprendendo algo que na época a gente não tinha aprendido. Que bela experiência, Rogério, é bem isto, né? A gente tem também uma visão diferenciada com o decorrer do tempo, porque as coisas mudam, né? As trajetórias de mudança também modificam as opiniões, né? Eu acho muito interessante isso. Acho que é muito válido a gente rever as leituras, né? Frequentemente eu faço isso, né? E uma outra coisa que é bacana, né? Evidentemente tu és uma pós-doutora, então tu chegaste no mais alto grau acadêmico possível. Isso é uma coisa que eu te admiro muito por várias razões, e essa é uma destas razões. Mas além disso, tu és autora de livros, né? E eu acho que um dos legados que a gente deixa para as pessoas é quando a gente expressa por escrito aquilo. Tu tens uma contribuição importante nos programas do Movimento Empresarial, trazendo sempre as dicas, mas além disso tu tens um legado que é livros falando sobre a tua percepção sobre temas importantes para as pessoas.
Cabe um esclarecimento, né? Os livros, muitas vezes, são oriundos de pesquisa científica, de publicações que realizamos, né? De publicações aceitas no mercado, né? Pelos profissionais renomados, pelos renomados professores, doutores do nosso universo. Tanto que para escrever o Competências para o Administrador, eu tive que escrever artigos científicos oriundos de pesquisa científica e publicados. Então, a exigência da instituição de ensino dos Estados Unidos, é claro, ela exigia que os artigos científicos fossem publicados em 3 idiomas, né? O português, o espanhol e o inglês, a língua materna deles, né? E foi feito isto, né? Depois da gente fazer a pesquisa, da publicação, né? Do aceite pelos professores doutores em congressos, em portais, né, que a gente vai lá e posta o artigo científico para ser aceito ou não, e eu tive a alegria de não ter nenhum artigo rejeitado. Então, estou muito feliz que o livro ele tem muito valor em função de que já tinha passado pelo comitê científico. Então, os livros têm muito disto. Muitas vezes a gente escreve pela experiência, pelo conhecimento técnico, mas, acima de tudo, pelo conhecimento científico também, né? Então, livros têm o seu valor em qualquer uma dessas situações. E eu sou apaixonada pelos livros, não tem quem não seja, né? A gente que está no mundo acadêmico, a gente, cada dia mais, a gente se empolga com as leituras dos livros dos diversos autores que nós temos à nossa disposição. Vera Brock, CEO da Brock Delphi Educação, está conversando aqui com a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Meu Deus, esta mensagem eu quero dizer a todos e a todas que leem muito. Busquem o exemplo da Natália, a nossa querida filha do Rogério aqui, que é uma graça. Quem puder e tiver oportunidade, vejam ela lá no canal. Qual é o canal, Rogério? Pode divulgar aqui, né? E ela é incrível também, é uma menina que se dedica muito à leitura. Natália, publicamente, minha admiração. E continue lendo. E é esta mensagem que eu deixo para todos que leem, mas leem muito. Obrigada. Pois, já que a Vera falou, a Natália, né, Natália Bon, minha filha, ela tem um programa na TV Cidade de Farroupilha, programa Palpites de Livros, né? Se você não conseguiu assistir quando o programa passou, entra lá no YouTube, procura Palpites de Livros, e ela fala sobre livros. Todas as semanas ela lê, ela comenta e entrevista pessoas para comentar a respeito disso. E um dos entrevistados fui eu. Então foi uma experiência muito legal. Vera, muito obrigado e vamos seguir em frente aí trazendo conhecimento para as pessoas aqui no Movimento Empresarial. Rogério, foi uma honra estar aqui do teu lado, compartilhando informações e conhecimentos, e aos nossos ouvintes, todos os nossos amigos, um grande abraço e continuem lendo. Fica aí, daqui a pouco tem mais Movimento Empresarial para você.
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. E hoje no nosso programa eu tenho a satisfação de conversar com uma pessoa que é muito especial para mim, mas que tem uma história muito diferenciada e que eu quero justamente que ela conte um pouco a visão dela a respeito de um tema muito interessante para todos, mas em especial para os jovens. Está aqui conosco a Natália Bon. Natália, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Natália, tu és uma jovem, tens 17 anos e tu te enquadra na chamada geração Z. Geração Z, muitas vezes, ela é criticada porque os jovens da tua idade não se interessam por leitura, não se interessam muitas vezes por estudo e acabam sendo pessoas muitas vezes vistas como desconectados da realidade do mundo. Então, quero começar pedindo para tu falar um pouquinho a teu respeito, né? Qual é a tua atividade hoje? Quais são os teus interesses e o que tu enxerga a respeito desses pontos que eu te coloquei? Nesse momento eu estou cursando o 2º ano do novo ensino médio, então ainda não concluí os meus estudos, esse pedaço. Claro, estou me preparando para no futuro, muito breve, entrar em alguma faculdade, aprimorar meus estudos em alguma área específica. E, nesse momento, eu tenho um programa de TV que se chama Palpites de Livros, onde eu falo justamente sobre a importância de leitura, dou indicações de livros e é, na verdade, voltado para um público jovem, tanto pela questão de identificação, porque eu sou uma jovem falando a respeito dos livros, tanto por uma questão de incentivo, porque eu acho que sim, acontece muito isso, das pessoas da minha geração não lerem tanto, não se interessarem tanto por livros e estudo, um pouco pela falta de incentivo. Porque como já vem que a nossa geração, teoricamente, não se interessa tanto pela leitura, não se interessa tanto pelo estudo, que não se incentiva tanto. É mais uma questão de, deviam ler, deviam isso, deviam aquilo, mas às vezes falta realmente esse incentivo maior de pegar e entregar o livro. Vamos ler, de mostrar que se lê também. Por exemplo, o incentivo que eu sempre tive em casa era ler, Natália, mas eu também tinha meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha família lendo. Eu via eles ativamente fazendo aquilo que eles estavam dizendo para eu fazer, que é uma coisa que às vezes falta em algumas famílias, que é mostrar que também se lê, que não é só uma questão o jovem tem que ler, eu também leio. E eu falo dessas coisas no meu programa. E sim, eu acho que infelizmente é uma geração que não tem esse interesse tão grande por essas questões e também por uma questão do uso excessivo da internet, que hoje em dia a gente tem essa disponibilidade de informações tão grandes na rede que às vezes acaba não se interessando tanto pelo papel, pelo aquilo que a gente tem que folhear, que a gente tem que pegar na biblioteca ou então comprar em algum lugar. Aí tenho preguiça, eu posso acessar tudo no meu celular. Para que eu vou ler um livro se eu posso ver uma série que já está pronta, mastigada, não preciso pensar muito? Para que eu vou ler um livro se eu posso simplesmente ficar olhando o TikTok, vendo o Instagram? Então eu acho que essa questão de as informações estarem tão disponíveis de forma tão fácil acaba desincentivando um pouco essa procura por uma coisa um pouco mais longa, por uma coisa mais física. E a questão mesmo, daqui a pouco a pessoa não quer mexer no livro físico, não quer ir na biblioteca, ela pode baixar um livro na internet ou acessar, comprar um livro nessas revendas online, Amazon e outros lugares. Também dá para ler por aí para quem não quer necessariamente pegar o livro físico, né? Claro, é uma opção que a gente vê algumas pessoas tomando. Tem gente que acaba lendo mais e-books ou então livro em PDF, essas coisas,
por ter uma facilidade maior para ler isso do que ter que ir atrás dessas coisas, mas ainda assim a gente consegue ver que tem muitas pessoas que nem por isso se interessam, porque tem 200 páginas esse livro, eu não vou ler 200 páginas, eu vou ler um resumo, eu vou ler uma coisa mais curta, eu nem vou ler nada, porque ler é chato. Porque é uma coisa que se tem muito na cabeça, que as pessoas têm muito na cabeça, que a leitura é chata. E a leitura não é pra ser chata. Se a leitura tá sendo chata pra ti é porque tu não encontrou ainda o livro que te agrada. Então isso é uma coisa que também desincentiva. A pessoa ainda não achou alguma coisa que vai agradar ela e ela desiste da leitura, porque ela acha que tudo é assim. Então, ler no digital é importante, deve ser feito sim também, porque é uma opção para as pessoas que preferem, mas as pessoas precisam querer fazer isso, né? Natália, agora, às vezes as pessoas se questionam, mas e que diferença isso faz? Por que eu devo ler? O que isso muda na minha vida? É só uma tarefa para eu fazer para o colégio ou para a faculdade? O que isso de fato, na tua percepção, tem te ajudado enquanto uma adolescente, uma jovem que está aí num processo de construção de carreira? Nossa, os livros eles ajudam em muitos aspectos da vida. Profissional, pessoal, emocional, de estudo, de conhecimento. Então, assim, os livros, eles conseguem, falando agora para uma questão mais pessoal, para cada pessoa, aumentar a tua criatividade. Tu tá lendo uma coisa e tu vai imaginar de acordo com aquilo que tu tá lendo. Seja uma descrição de um ambiente, seja uma descrição de uma pessoa, e isso ajuda a exercitar a criatividade. E a criatividade é muito importante pra gente, pra nós como seres humanos, em vários aspectos da nossa vida e no âmbito pessoal. Seja pra ter criatividade nos momentos que a gente tem que resolver um problema, ou ter criatividade no momento que a gente tem que criar alguma coisa, então é extremamente importante nesse aspecto. Agora, por exemplo, falando em algo que tem a ver com o âmbito profissional, o âmbito também pessoal e o âmbito de estudos, é que os livros eles te ajudam a conseguir construir melhor as tuas ideias. Então, quando tu lê as palavras, tu consegue formar novas palavras, novas escritas a partir daquilo que tu leu. Então, tu consegue se expressar de uma forma melhor, se entender melhor, porque ler aquilo ali às vezes explicita o que tá de errado na tua escrita. Saber o que tu pode fazer para melhorar a tua escrita, melhorar a tua fala. E além disso, ler ajuda muito em questões emocionais. Isso, claro, volta mais para uma questão pessoal, uma questão de eu, Natália, me entender, ou eu, Natália, resolver algum problema que eu tenho. Mas a leitura ela pode te confortar em momentos de tristeza, em algum momento ruim, ou até mesmo te ajudar a entender alguma coisa que tu não consegue entender o que está acontecendo. Porque os livros eles falam sobre 1001 coisas. Tem livro para todas as coisas que acontecem, tem livros que vão falar de coisas que parecem ser bobas, que são coisas que, não me interessa porque não é a vida real, mas aí tu vai ler o livro, ele tem uma profundidade tão grande, ele fala de tantas coisas que fazem tu ver a vida de uma forma diferente. Às vezes uma pessoa tá muito mal e ela lê um livro que ajuda a ver a vida de uma forma diferente e consegue resolver as coisas da vida, consegue viver a vida mais plenamente só por causa de um livro, só por causa de um livro. Porque o livro, na verdade, é uma construção muito grande de fatos, de coisas, porque um escritor que está pegando ali as vivências dele, ou então que ele viu do mundo, e colocando em palavras, e leva muito tempo para escrever um livro. Então, um livro é muita coisa, não é só aquelas 200, 300, 100 páginas que estão ali no papel. Então, por isso que tem um impacto tão grande na vida das pessoas. E ler ajuda nesse crescimento da pessoa como um todo. É extremamente importante. E é sim uma atividade intelectual, mas pode ser algo também que vai ser divertido, que vai ser uma coisa para lazer, porque a leitura não precisa ser necessariamente algo para melhorar em alguma coisa. Ela vai te ajudar, às vezes, a melhorar em algo sem ser intencional. Então eu vou ler ali para lazer e eu vou acabar, de alguma forma, mesmo que não seja intencional, melhorando esses outros aspectos. Eu tô ali me divertindo, lendo uma coisa e de repente eu tô adquirindo mais conhecimento sobre o mundo, eu tô melhorando a minha escrita, eu tô melhorando a minha expressão, tô melhorando um monte de coisa na minha vida só lendo um livro para me divertir. Isso é uma coisa interessante, porque algo que se diz também a respeito da geração Z é a dificuldade de se expressar. Porque cada vez mais se utiliza as redes sociais, se utiliza aplicativos de comunicação instantânea como WhatsApp, Telegram e outros, onde
se usa reduções de palavras, emojis, e quando a pessoa muitas vezes tem a responsabilidade em função de uma atividade profissional ou em função até mesmo de uma atividade acadêmica de se colocar perante os demais e fazer uma apresentação, as pessoas hoje têm dificuldade. Tu percebes que a leitura, para ti, tem colaborado com o teu desenvolvimento enquanto uma pessoa que tem uma maior facilidade de comunicação? Nossa, com certeza, absoluta certeza nisso. Eu desde pequena fui incentivada a ler, eu leio, desde que eu aprendi a ler, né, palavras, a escrever meu nome, eu comecei a ler livros pequenos e fui avançando até ler hoje os que eu leio, que são maiores. E se eu não tivesse tido esse processo de ser incentivada, de ler desde sempre, eu com certeza não teria uma facilidade para comunicação. Porque é claro que a gente pensa que algumas pessoas elas têm uma predisposição a falar melhor, a se expressar melhor, mas eu acho que isso vai sempre nascer de alguma coisa, de alguma atitude que a gente teve. Então, se eu hoje estou aqui falando, dando uma entrevista justamente sobre esse assunto, é porque eu li muito, é porque eu tive essa possibilidade. E eu acho que quanto mais eu leio, melhor eu consigo me expressar, melhor eu consigo escrever, falar. Então eu acho que sim, é um processo que ajuda não só a mim, mas pode ajudar muitas outras pessoas a partir da leitura. Quando a gente está falando de leitura e de comunicação, a gente vê justamente o momento de cada um. Porque às vezes as pessoas têm oportunidades na sua vida e por não ter uma base de leitura ou por não ter muitas vezes uma capacidade de expressão mais adequada, elas acabam perdendo essas oportunidades. Seja uma promoção, seja entrar no mercado de trabalho, seja fazer alguma coisa. Por exemplo, tu recebeste o convite dentro desse ano de 2024, na verdade 2023, né, para ter um programa na TV Cidade de Farroupilha falando sobre livros, né? Então, queria te pedir para tu falar um pouco sobre essa experiência de ter um programa que trata de livros, voltado para a discussão, seja das vantagens, mas principalmente do aspecto da leitura e tratando de livros, para alguém da tua idade, né? Como é que está sendo essa experiência? Nossa, essa é uma experiência maravilhosa, porque cada vez que eu leio um livro, eu entro em um novo universo e cada vez que eu falo dos livros, eu mostro às pessoas aquele universo que eu adentrei. Então tá sendo muito divertido e muito bom pra mim estar falando ali sobre essa coisa que eu amo tanto, que é ler, que são os livros. E eu acho que é muito bom ter uma oportunidade de mostrar para várias pessoas de várias idades o que estão nos livros, o que está escrito neles. Espalhar pelo mundo, espero que seja um dia, mas por enquanto espalhando aqui na TV no Brasil, o que são os livros, espalhando as palavras que ali estão escritas. E, nossa, eu ter 17 anos e estar fazendo isso acaba impressionando muitas pessoas, porque quando eu chego e falo, eu tenho 17 anos, eu tenho um programa de TV, as pessoas ficam, nossa, meu Deus! E aí, às vezes, algumas pessoas têm contato comigo já falando, e depois eu trago que eu tenho um programa de TV, e as pessoas pensam, nossa, então ela fala bem porque ela tem um programa de TV. E na verdade foi o processo inverso, né? Eu tenho um programa de TV porque eu falo bem, e eu falo bem porque eu sempre li muito, e sempre tive muito incentivo. Então é todo um processo que eu fui construindo há muito tempo, em conjunto com muitas pessoas, e que hoje está tendo resultados, né? Estou colhendo os frutos das sementes que plantei e foram plantadas comigo há muito tempo. Então, é uma experiência que eu estou muito feliz de ter e sou muito grata a ela, com certeza. As pessoas que assistem ao nosso programa, de um modo geral, são profissionais, são executivos, são donos de empresa ou são pessoas que têm posições importantes dentro das suas organizações. Pessoas que muitas vezes têm pouco tempo. Que experiência tu traria, que ideia tu traria a respeito dessa questão de justificar-se por não ler porque eu não tenho tempo? O que dá para se fazer com relação a isso? Usar essa justificativa de eu não leio porque eu não tenho tempo é comum, como tu mesmo disse. Só que a gente consegue arranjar tempo para ler. Dá para arranjar tempo para ler, mesmo que a gente tenha um pouquíssimo tempo. Se a gente tiver 10 minutos do dia que a gente não tá fazendo nada, 10 minutos é pouca coisa. Tem como arranjar tempo para ler. Porque a leitura, ela não precisa ser assim, eu não preciso sentar e ficar durante 2 horas lendo para eu estar fazendo uma leitura. Eu posso ler 10 páginas em um dia, 5 páginas em um dia, e isso já vai ser um processo de leitura, isso já vai ser bom. Então sempre dá para arranjar, nem que seja 10, 5 minutinhos para ler um pouquinho. Ou então, eu sei que dia de semana eu trabalho, eu estudo, eu faço um monte de coisa e eu não tenho como ler.
e deixar pro fim de semana, que o fim de semana eu sei que eu tenho ali 1 hora que eu tô mais tranquila, que eu posso fazer mais alguma coisa, e separar uma fração daquela 1 hora para poder ler. Então tem como ir ajustando a agenda para ler e colocar metas. Eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Hoje eu vou ler 5 páginas. Não é muita coisa, mas vai te ajudar. E às vezes essa falta de tempo também parte das prioridades que a gente dá a algumas coisas da nossa vida. Às vezes a gente quer que ler seja uma prioridade, mas acaba dando uma prioridade maior a, não sei, mexer no Instagram, nem que seja pouco tempo, mas acaba dando essa prioridade para outras coisas que podem não ser tão importantes quanto a leitura. Então, para conseguir conciliar todas essas coisas que a gente tem na vida, é importante fazer uma escala, fazer uma avaliação daquilo que é realmente importante, daquilo que é realmente prioridade na nossa vida, para que a gente possa conseguir dar prioridade às coisas que realmente são as certas na nossa visão e daquilo que realmente deve ter a sua prioridade. Aí entra uma questão bem interessante, né? E para quem diz assim, eu não gosto de ler, alguma dica? Minha dica é, dê uma chance à leitura. Mas eu já li 10 livros, lê 11. Dê uma chance, pensa assim, se tu gosta de ver filmes, pensa em algum filme que tu gosta e daqui a pouco vai ler o livro que originou aquele filme, que vários filmes são originados de livros. Ou então, eu sei que eu gosto de fantasia, de filmes de fantasia, então lê um livro de fantasia. E se tu não consegue ler livros maiores, começa por um livro curto, começa por um gibi, sabe? Não precisa ser da Turma da Mônica, existem gibis, histórias em quadrinhos que são feitos para um público adulto ou são feitos para um público jovem, que não necessariamente são histórias para crianças. Então é buscar uma ferramenta, buscar uma forma de começar a ler, mesmo que seja ali como se fosse a alfabetização da leitura, começar de baixo, sem se preocupar em já ir ler um livro de 500 páginas. Então dê a chance para a leitura e busque aquilo que realmente te agrada, porque obviamente, tu vai pegar um livro de 500 páginas se tu não tem costume de ler e tu vai achar desgastante e provavelmente não vai gostar. Então tenta começar de leve, tenta experienciar as coisas devagarinho e indo atrás daquilo que tu já sabe que tu gosta. Porque assim, olha, tenho certeza que de algum livro tu vai gostar. Porque, ler não é pra todo mundo, eu não acho isso não. Todo mundo tem algum livro, pelo menos um, que vai gostar nessa vida. É só dar uma chance. Aí tem uma coisa interessante, que além de ler, tu também está escrevendo um livro, né? Então, fala um pouquinho sobre o que está nascendo. Ainda não nasceu, mas o que está nascendo aí para brevemente ser publicado? Assim, eu há muito tempo quero escrever um livro, desde pequena sempre tive esse sonho. Tu já tem um livro editado em conjunto com os colegas como tarefa de colégio, né? Mas pensando nesse momento atual. Eu tô já trabalhando nesse projeto há um tempo. Eu sempre escrevi, né, alguma coisinha, e agora eu tô realmente trabalhando para isso se tornar muito em breve um livro publicado em uma editora, ser algo de fato, e eu tô tentando trazer assim o que vive dentro de mim, trazer algumas coisas que eu não falo tanto, mas que podem ajudar as pessoas em algum aspecto, ou só realmente expor aquilo que eu sou. Então, é um livro de poemas, eu ainda não terminei ele, não concluí ele, mas ele traz um pouco das coisas que eu penso, um pouco das coisas que eu sinto, traz um pouco das coisas que eu vejo. Então ele é um livro que expõe as coisas da minha vida, porque sim, é um livro de certa forma sobre mim e sobre as coisas que eu experienciei e experiencio nesse vasto mundo que temos e que vivemos. Então, é um trabalho... Pra colocar isso em palavras é difícil. Então, é um trabalho, de certa forma, para expor a Natália. É para mostrar ao mundo quem é a Natália e dar essa entrada realmente no mundo de autores. É realmente falar que aqui sou eu, Natália, autora. Estou começando a publicar um livro, estou iniciando esse trajeto de escritora que eu espero que dure por muitos anos e eu publique muitos e muitos livros. Então, é um inicial, uma abertura a um processo aí que eu espero que seja muito grandioso nesses anos aí que vão se seguir. Pra gente encerrar esse nosso bate-papo, pedir pra tu deixar uma mensagem aí pra quem tá nos assistindo. Minha mensagem é: leia, não deixe de ler se você já lê. E se você não lê, tente. De verdade, os livros, eles não são só pedaços de papel. Eles não são só palavras escritas. Os livros são universos em que foram colocadas muitas emoções, muita dedicação, muitas experiências de vida
para que aquele pedaço de papel, aquela capa, aquela tinta fosse colocada ali. Então, dê uma chance sempre à escrita, aos autores, as pessoas que leem também, escutar as opiniões das pessoas é muito importante. E sério, vai aumentar o teu conhecimento, a tua pessoa em si, o teu crescimento pessoal vai ser cada vez maior a partir da tua leitura. Teu intelecto, tudo vai te ajudar em muitos aspectos da tua vida e vai te divertir, porque a leitura não é para ser algo chato. Então, leia, não desista da leitura, escreva se for algo que tu gostes, porque a gente precisa cada vez de mais e mais palavras, mais e mais pessoas se expressando. Então, os livros, eles salvam pessoas, eles salvam os artistas que escrevem. Então valorizem a leitura e valorizem os livros. Eles são incríveis e com certeza vai ter algum por aí que vai te cativar. Obrigado, Natália. Eu que agradeço. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Natália, assista um programa Palpites de Livros da TV Cidade de Farroupilha. Se você está fora da área de cobertura da TV Cidade de Farroupilha, entra lá no YouTube, TV Cidade de Farroupilha, Palpites de Livros, para acompanhar os episódios do programa. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples.
Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dando sequência à série dos principais erros que tu pode cometer durante a higienização dos teus dentes, nós vamos para o segundo erro, que é não usar o fio dental. Esse aqui, ó, o nosso querido amigo fio dental, ele é um aliado na higienização dos teus dentes. A maioria das pessoas acredita que apenas escovar os dentes vai deixar o teu sorriso 100% limpo. E isso é um mito. Por quê? A escova de dente, ela não tem a capacidade de higienizar entre os dentes e nem debaixo da gengiva. Então, esse nosso querido, esse nosso amigo, vai remover o resíduo que está entre os dentes e abaixo da tua gengiva. Então, para tu ter um sorriso 100% limpo, tu vai primeiro passar o fio dental, vai remover o resíduo que está debaixo da gengiva e entre o dente, e após tu vai fazer a escovação dos teus dentes. Combinado? Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Tchau! Olá, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e hoje vamos conversar sobre uma novidade da reforma trabalhista introduzida pela Lei 14.467/2017, o distrato. O que é o distrato trabalhista, né? Ele está previsto no artigo 484-A da CLT. O que é o distrato? Quando o empresário e o empregado estão a fim de encerrar o contrato de trabalho, eles podem fazer o distrato. O distrato, até a reforma trabalhista de 2017, não estava previsto na legislação brasileira, né? Embora ele era muito praticado, né, de forma ilegal, vem a reforma trabalhista e tipifica as condições em que o distrato pode ser firmado. Como é que é o distrato, então? É fundamental que o empresário não coaja o empregado a fazer esse distrato. Por quê? Porque é uma rescisão mais barata. Então, se o empregado fizer prova judicial de que o empresário está coagindo, né, esse empregado para fazer o distrato, esse distrato vai ser declarado nulo na justiça.
Então é importante, e já tem jurisprudência afirmada sobre isso, inclusive, que o distrato ele deve ser feito o quê? O distrato ele só é legal se ocorrer um mútuo acordo entre as duas partes, né, entre a empresa e o funcionário, para que ele possa gerar efeitos na legislação trabalhista, tá, pessoal? Então, assim, como é que é o procedimento do distrato? Procedimento normal. Face à rescisão do contrato de trabalho, se coloca as verbas rescisórias no termo de rescisão, se emite a guia de FGTS, mesma coisa que uma despedida sem justa causa, só que com menos direitos. Tá? O que é, então, quais são os direitos trabalhistas que o empregado recebe no distrato, né? E esse distrato ele sai bem no termo de rescisão, distrato entre as partes, tá? O que o empregado recebe no distrato? Metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, a multa do FGTS é 40%, ele recebe 20%, ele recebe as férias e o 13º de forma integral e só pode retirar 80% do FGTS, não pode retirar todo o FGTS. Um detalhe muito importante, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Então veja que o distrato é uma rescisão mais barata, menos custosa. E isso tem gerado grande questionamento, principalmente da nossa doutrina, e também algumas decisões judiciais no sentido de que, no sentido da coação, né? Muitos empresários aí existe o receio que muitos empresários possam coagir os empregados a fazer esse tipo de rescisão, porque é uma rescisão mais barata, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o empregado quer sair da empresa, né, e não quer pedir demissão, é uma grande saída que ele se reúna lá com o dono da empresa, enfim, e os dois, amigavelmente, no caso, façam esse distrato, tá? Então, é importante, novamente, para vocês fixarem bem, o que o empregado recebe no distrato, né? Ele recebe só 50% do aviso prévio, ele recebe só 20% da multa do FGTS, ele recebe o que tem para receber de férias, de 13º, e também só pode retirar 80% do FGTS que está depositado na Caixa Econômica Federal. E um detalhe muito importante, e isso tem sido motivo de que muitos distratos, né, não são feitos, o empregado não recebe o seguro-desemprego. Ok, pessoal? Foi uma grande satisfação ter estado com vocês essa noite e até uma próxima oportunidade. Este foi o programa Movimento Empresarial de hoje. Falamos sobre vários temas ligados ao desenvolvimento das pessoas, sobre a capacitação que nos fortalece enquanto profissionais, enquanto empreendedores, enquanto empresários. De um lado, esta jovem, a Natália Bon, falando sobre a sua experiência positiva com a leitura, que colabora com a ampliação dos horizontes das pessoas. E a Vera Brock, que nos trouxe a sua percepção sobre gestão empresarial e todos os seus desafios. Se você ainda não assistiu todos os episódios do nosso programa, entra lá no nosso canal no YouTube, chamado Movimento Empresarial, onde você vai encontrar todos os episódios desde 2020, conversando sobre os mais variados temas. Todas as semanas estamos juntos tratando de inovação, de empreendedorismo e de negócios. Nos vemos na próxima terça-feira. Até lá, tchau, tchau!
Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento,